Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. E pessoal, será que é o fim da linha para alguns jogadores dentro do estádio Beira-Rio? Será que é o fim da linha para alguns jogadores com a camisa colorada? Pelo menos 6 jogadores estão com seu vínculo se encerrando no final do ano com a camisa do Internacional, mas pelo menos 2 atletas a gente pode colocar meio que um asteriscos, pois tem a possibilidade desses 2 jogadores serem aproveitados para a próxima temporada. Vamos começar pelo Johan, jogador que foi aí trazido e indicado pelo técnico Eduardo Cudê quando o técnico argentino ainda estava no comando da Casa Mata Colorada. O Johan sofreu com muitas lesões ainda no início do ano, foi pouco aproveitado no gauchão. Quando foi acionado, não deu uma resposta positiva, sofreu muito com lesões. E hoje é um jogador que, mesmo sendo uma possível opção pelo técnico Roger Machado, até foi cogitado na última entrevista coletiva do técnico Roger Machado como o Johan sendo uma possível peça de reposição. Gabriel Carvalho, que está suspenso diante do São Paulo nesse próximo domingo pelo Brasileirão. Parece que o jogador foi arquivado aí nos bastidores do Internacional e o jogador no final do ano deve ficar livre para seguir a sua vida em outro lugar. Um outro que talvez dessa lista aí deve ser o jogador que mais vai causar surpresa pelo impacto que tem o seu nome nas últimas temporadas, tendo um pouco mais de regularidade dos demais com a camisa do Internacional, é o René, né? Que sempre foi um jogador muito conceituado e muito dito como regular com a camisa do Internacional. Mas a verdade é que desde a eliminação do Internacional no ano passado, na semifinal da Libertadores, onde o René tem erros pontuais que no final das contas culminou e foi determinante para a eliminação do Internacional naquela oportunidade para o Fluminense na semifinal da Libertadores também. Outras atuações que o René deixou a desejar. O jogador que hoje é reserva do Bernabéu tem contrato com o Inter encerrando até dezembro. Em dezembro desse ano, inclusive, o próprio René falou em entrevista coletiva em uma oportunidade que talvez para o bem da torcida, para o melhor da torcida e do Internacional, seria que melhor que o jogador seguisse a sua carreira em outro lugar. Essa fala do René pegou um pouco mal aí entre a torcida. Se ele já sair do Internacional, vai ser mais pelo desgaste que ele tem com a torcida do que pro próprio conceito do Internacional. Nos bastidores, o René é um jogador que sempre foi uma liderança no Internacional, sempre teve uma boa relação com o grupo de jogadores, com comissão técnica, também um corpo diretivo do Internacional. Seria sim uma opção boa para a próxima temporada, para ser uma reposição ao Bernabéu ou outro jogador para uma possível contratação naquele setor, mas fato é que o René tem um desgaste muito forte com a torcida e talvez ele deixe no Internacional no fim do ano, quando encerra o seu vínculo com o Internacional. O outro é o Lucas Drummond, né? Jogador jovem que hoje está na base, não está sendo muito aproveitado na equipe profissional. Ele perdeu espaço principalmente para o Ricardo Matias, que fez 2 bonitos gols no Clássico Grenal dessa semana pela equipe sub-20 do Internacional, na vitória colorada por 2-1 sobre o Grêmio em rodada da Copa FGF. Tem jogadores da equipe principal que estão à sua frente, como o próprio Lucas, que hoje está lesionado, o Alário, o Ener Valencia, enfim, são jogadores que estão à frente na equipe profissional do Lucas Drummond. Na base, o Ricardo Matias parece ter passado à sua frente, e o jogador tem contrato com o Internacional até janeiro, e nesse momento até pode assinar um pré-contrato. O Inter não deve fazer muita força sobre o Lucas Drummond, e o jogador em janeiro deve sair do Internacional, e nesse momento já pode seguir a sua vida, e até mesmo assinar um pré-contrato com outro clube. Um outro é um jogador que não está nem aqui mais, né? Não está nem mais vestindo a camisa do Internacional, mas pertence ao Inter até o final do ano. Estou falando do volante Gustavo Campagnaro, jogador de 32 anos. Ele que fez estreia com a camisa do Internacional ainda no ano passado, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória colorada de virada sobre o Flamengo no estádio Beira-Rio. Naquela oportunidade que ele estreou a camisa do Internacional, ele foi bem, mas depois daquela oportunidade ele não teve mais regularidade, e hoje, prestado ao Atlético Goianiense, ele tem pouca minutagem por lá, e com a camisa do Inter ele tem mais tempo do que com a camisa do Atlético Goianiense. Com o Internacional ele tem 2 jogos, um jogo no empate diante do São Luís de Juí, lá em Juí, pelo Gauchão, pela fase classificatória, e também pela fase classificatória, onde o Internacional perdeu por 2-1 para o Guarani de Bagé, em Bagé, onde ele atuou como titular, mas hoje é um jogador que está emprestado ao Atlético Goianiense, e até mesmo por lá está sofrendo com lesões, enfim, um jogador que hoje é reserva no Atlético Goianiense, e a tendência é que nem o Atlético Goianiense no final do ano continue com esse jogador, e por acaso ele tem contrato com o Internacional se encerrando em dezembro, onde o Internacional não deve também fazer um grande movimento por esse atleta, o Gustavo Campagnaro, volante de 32 anos.
Os outros dois jogadores que eu vou falar, que eu até falei e comentei com vocês no início desse vídeo, que tem um asterisco na vida desses dois jogadores. O primeiro deles é o Gabriel Mercado, jogador que foi bastante elogiado pelo técnico Roger Machado após a vitória colorada nessa última segunda-feira diante do Cuiabá por 3-0. Ele marcou um dos gols do Internacional, que foi o segundo gol ainda na primeira etapa, um golaço, um chute da intermediária que trouxe muitos elogios do grupo de jogadores, principalmente do técnico Roger Machado, onde o treinador colorado inclusive deu uma letra ao Olavo Bisol, presidente Alessandro Barcelos, que por ele, pela vontade dele, o Gabriel Mercado, pela sua liderança e por tudo que representa para o grupo de jogadores, para os mais jovens, por sua qualidade, por sua carreira e por tudo que ele representa nos bastidores, o Gabriel Mercado por ele continuaria sim na próxima temporada. Então, esperar para ver o que vai acontecer. O Gabriel Mercado recentemente em declarações falou que só vai falar em questão de renovação ou não no final do ano, quando se encerra seu vínculo de forma oficial com a camisa colorada na questão contratual, mas parece que é uma liderança que deve ficar e tem a possibilidade pelo menos de ficar para a próxima temporada, pelo menos mais um ano com a camisa colorada, onde ele vai completar 37 anos de idade. O outro jogador que chegou recentemente é o Alexander Bernabei, jogador que veio por empréstimo lá do Celtic da Escócia até a final da temporada. O jogador que foi arquivado quando veio com o técnico Eduardo Cudê, só teve uma chance com o técnico argentino, ainda foi nas fases eliminatórias aí, na fase de grupo ainda da Copa Sul-Americana. Depois disso ele não teve mais chance com o técnico Eduardo Cudê, mas com o técnico Roger Machado hoje ele é titularíssimo, vem arrebentando e tendo aí saldos positivos, tanto na questão de titularidade como na questão de números, tem saldos positivos com a camisa do Internacional. Mas não vai ser fácil para esse jogador ficar no estádio Beira-Rio. O Inter vai ter que contar com a vontade do jogador e que o Celtic facilite um pouco a questão da vida financeira para acertar o Internacional a compra desse jogador ou prolongar o empréstimo e o vínculo de empréstimo desse jogador junto ao Celtic da Escócia. Desses 6 jogadores, tu acha que tem algum que dá para ser aproveitado? Ou nenhum deles o Internacional tem que aproveitar e tem que aliviar a folha salarial e esses jogadores devem seguir sua vida? Tu acha que o Gabriel Mercado e o Bernabei devem ficar no Internacional para a próxima temporada? Quero a tua opinião aqui nos comentários. Bom, pessoal, na questão de convocação, o Internacional recentemente teve 2 jogadores da base no Internacional, um da base e outro da equipe principal, que foram convocados pela equipe sub-20 da seleção brasileira, que hoje é convocado por Ramon Menezes, que foi o Gabriel Carvalho e também o goleiro Henrique Menck, que jogaram nessa última data FIFA pela seleção sub-20, em 2 amistosos diante do México, 2 jogos que foram vencidos pela seleção sub-20, e dessa vez outros 2 jogadores foram convocados por Ramon Menezes para um período de treinamentos lá no Rio de Janeiro, nessa próxima data FIFA, na Granja Comari. Gustavo Prado surpreendeu o Internacional, foi convocado por Ramon Menezes para esse período de teste. Também o zagueiro Pedro Cauã, que foi um dos destaques da vitória colorada diante do Grêmio nesse meio de semana pela Copa FGF. Então, 2 jogadores, Gustavo Prado, que está em alta no Internacional, e o zagueiro Pedro Cauã, são 2 jogadores convocados por Ramon Menezes para um período de treinamentos e testes, visando aí as competições da seleção brasileira já para a próxima temporada. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!